e nós dessemos as boas-vindas ao Espírito Santo no projeto Jump, o projeto Rede Jovem 1000. Cada um dos meus 12 na Rede Jovem 1000 vai ter seus 1000, vai ter a conquista do mínimo. Cada igreja no Brasil vai bater a sua meta de ter seus 1000 discípulos. Comece a orar em línguas. Bem-vindo, Espírito Santo. Quem não tem um papel, um lenço branco, procure um. Seja líder nessa hora. Administre. E comece a orar em línguas. Os que sabem orar em línguas. Os que não sabem, orem em português. Veja o mistério, a cruz vazia está, o Salvador é vivo, vitorioso é. Não há Deus tão grande, forte pra salvar, que venceu a morte, pra vida nos dá glória. Meus olhos viram a glória do Senhor, glória, governa sobre toda a terra. Além do Calvário, veja vivo Deus, o ressuscitado, reina em meu ser. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Sua volta é esperada no universo. Glória, meus olhos viram a glória do Senhor. Governa sobre toda a terra.
damos as boas-vindas Te damos as boas-vindas no projeto no projeto Rede Jovem Mil, Rede Jovem. no projeto Jump. Tchau. Oramos, Senhor, Oramos, Senhor, e publicamos e publicamos oficialmente oficialmente nos céus do avivamento no céu em Manaus, em Amazonas, Manaus, Amazonas, que a partir de hoje que a partir de hoje vai começar vai começar o maior mover o maior de resgate de jovens resgate de e de multiplicação de poder ação de poder. na vida dos jovens. Queremos disso, e está selado no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Dê um abraço em duas pessoas e diga: está selado. Está selado. Podem sentar. Quando respeitamos o Espírito Santo, temos êxito em tudo quanto sonhamos, pedimos e geramos. O Espírito Santo, ele é o autor da vida, mas ele tem missões específicas. A missão dele é cuidar de nós. A missão dele é nos ensinar todas as coisas pelo qual nos esquecemos e nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus havia nos ensinado. João 14, 26, João 15, 26. É um ministério. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele apacenta, ele amamenta, ele conforta, ele confronta, ele gera. O Espírito Santo é resposta de um desejo de Deus. Descerá sobre vós o Espírito Santo, e vós tereis poder. Então há uma promessa atrelada à pessoa do Espírito. O Espírito Santo é muito sensível. Ele trata com a gente na liberdade que a gente dá. Uma das coisas mais tristes que podemos dizer que existem na Bíblia é uma expressão em Juízes, quando diz: e quando o jovem saiu para lutar, ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais nele. Diga a pessoa ao seu lado: que coisa triste. Diga a 3 pessoas: que coisa triste. As palavras, as palavras mais duras na Bíblia, as palavras mais difíceis de serem entendidas, é quando a gente sai para fazer uma missão, acreditando que ainda somos ungidos, que ainda somos credibilizados, que ainda somos legitimados. E quando entramos no teste, nós perdemos. A Bíblia mostra que um jovem que era nazireu tinha uma missão específica. A missão dele era não beber bebida forte, nunca álcool ir à sua boca,
não tocar em cadáver, não cortar o seu cabelo. E essa expressão, não cortar o cabelo, não significa que ele ia levar 50 anos arrastando o cabelo. Era não levar navalha na cabeça. Hoje eu já entendo o naziriato, porque existem dois tipos de naziriatos: daquele que o cabelo não passa do ombro, e daquele que a navalha não vai à cabeça. E aquele naziriato que você tem que expor a sua vergonha. Então, essas duas formas pelas quais são entendidas mostram o tipo de voto que foi feito. É um voto. E geralmente o voto não é de voluntariedade, é pedido por Deus e é instado no nosso coração. É um desejo que Deus coloca no nosso coração. E esse jovem tinha essa chamada. E essa chamada era muito clara, era uma chamada viva. E essa chamada já estava firmada no coração dele. E esse jovem, um dia ele lutou com um leão. Ele matou um leão. Não existe nenhum registro na história que alguém lutou com um leão e matou o leão, exceto este jovem. Ele tinha uma força diferente, porque repousou sobre ele o Espírito Santo. E um dia, quando ele volta, ele encontra aquele leão, um cadáver, e dentro da sua boca, um enxame de abelha, e dentro da sua boca, mel. E ele toca no cadáver para se alimentar de mel. Quando nós perdemos o temor no Espírito Santo, ou do Espírito Santo, a nossa doçura vira cadáver. Aquilo que era saboroso vira cadáver. E começamos a destruir o pacto que Deus havia feito sobre a nossa vida. Não toque em nada imundo. E ele deu o primeiro vacilo. O segundo foi se envolver com a mulher filisteia. Havia uma ordem que ele não poderia se envolver com a mulher de uma outra comunidade e outra linhagem, porque enfraqueceria o poder na vida dele. Porque o casamento que nós fazemos nos fortalece ou nos enfraquece, nos dá êxito ou fracasso. Tinha muita gente que era feliz, casou e entrou em fracasso. E tinha muita gente que era fracassado, casou e entrou no êxito, assim como você. Então dê um aplauso ao Senhor. Então a ordem é: com quem você vai casar? Eu te ordenei a você se relacionar com uma comunidade a qual você não tinha autoridade para fazê-lo. Então existe alguma coisa que estava complicada na vida deste jovem. E este jovem tinha um poder, mas o poder era muito grande. O poder dele era tão sobrenatural que aconteceu algo. Ele chamou 300 raposas, e as raposas vieram. E ele tocou fogo na cauda da raposa e dizia: vou tocar fogo na sua cauda, e você vai entrar naquele arraial, você vai entrar naquela tenda, você vai entrar naquela casa, e você vai entrar em cada um dos lugares. E ele identificou 300 alvos, tocando fogo, soltou as raposas correram e entraram cada uma em uma das casas e tocou fogo no arraial do inimigo. Você não me diga que isso é natural. Que poder é esse? Que 300 raposas vêm,
se submete à ordem de um homem, raposas, venham cá. E elas saíram lá. Ele não criava raposas, não eram raposas adestradas, foi pelo poder. E pelo poder ele tocou fogo no arraial do inimigo. Ele venceu uma guerra. Os inimigos se levantaram contra ele. Ele pegou uma queixada de jumento, e com a queixada de jumento ele conseguiu matar um exército. Imagine o que ele não faria com o jumento todo. Era muito poder. Então esse homem tinha uma capacidade diferente de todos os outros homens, porque a Bíblia diz que ele tinha poder. Era um jovem de poder. E é isso que eu quero que cada jovem, cada casal aqui entenda hoje: virá poder na sua família. Eu acho que alguns não entenderam, mas eu vou falar de novo: virá poder na sua família. E esse poder não está relacionado a outra coisa a não ser o Espírito Santo. Não é um poder natural, era o Espírito Santo. E o Espírito de Deus repousava sobre ele. Diga isso. E o Espírito de Deus repousava sobre ele, e ele tinha poder. Dê um aplauso ao Senhor. Aonde o Espírito de Deus repousa, o poder se manifesta. Se manifesta para desbaratar inimigos. Deus nunca vai nos dar poder para abuso de autoridade. Deus sempre vai nos dar poder para desbaratar o inimigo. Deus não vai dar poder a marido para humilhar a esposa. Deus não vai dar poder à esposa para humilhar marido. Deus não vai dar poder a um jovem para abusar de autoridade, machucar as emoções dos seus pais, da sua família. Deus não vai dar poder a pai para subjugar e virar um déspota sobre os seus filhos. O poder que Deus dá vem com sabedoria e com inteligência para poder administrar as causas difíceis. Alguém diga alguma coisa e celebre o Senhor. Para isso virá o poder. Então celebre mesmo o Senhor com alegria. Poder! Então quando o poder vem debaixo de um pacto, debaixo de uma chamada, debaixo de uma intenção, é para exatamente construir coisas para Deus e não reforçar coisas para nós. Tem muita gente querendo poder para reforçar seu ministério. Hoje eu disse que existem dois tipos de líderes: um líder que Deus chama, e um líder que se chama a si mesmo. O líder a quem Deus chama, Deus usa. O líder que se chama a si mesmo, usa a Deus. O líder a quem Deus chama, Deus respalda. O líder a quem se chama, cria atrocidades para se autopromover. Usa e abusa da autoridade. Porque o Deus que nos chama, nos financia. Se Deus lhe chamou, Ele vai financiar tudo para a sua vida. Eu vou repetir isso que talvez alguns não entendam ainda no espírito. Se Deus lhe chamou, Ele vai financiar tudo para a sua vida. O Deus que chama, Ele te financia. O Deus que te chama, Ele te dá segurança. Você não vive seguro como um desajustado. Deus te chamou. Então Sansão era um homem estabelecido, era um jovem estabelecido. Ele era muito jovem. Ele era muito jovem. E aí, de repente, entrou sobre a vida dele o encantamento. E aí eu quero lhes dizer que o que destrói a vida de um jovem, o que destrói a vida de um casal, o que destrói a vida de um líder, são os encantamentos. Eles começam a achar que eles podem neles mesmos, que o que está acontecendo é comum, está acontecendo a outros. Ele vê o vizinho sair no Mercedes,
no BMW e acender um charuto cubano e não ter dado bom dia ao Espírito Santo. E ele que tem poder não tem um carro desse. E ele acha que ele tem que competir com o vizinho. E aí ele começa a trabalhar com a força dos braços, quando tudo já estava pronto para ser liberado um sobrenatural. Eu quero lhe dizer que tem gente aqui que está esperando o sobrenatural de Deus há muito tempo. E eu quero lhe falar que o tempo chegou. Esse é o tempo do milagre de Deus na sua vida. Se você quer que isso é verdade, então dê um salto de alegria e um grito de vitória mais alto que você puder. Porque há um dia, tem um dia que a Bíblia chama dia mau. Mas tem um dia que a Bíblia chama de com portas abertas. Tem um dia da taça da justiça, mas tem um dia da taça da oração respondida. Então estamos chegando o dia da porta aberta, estamos chegando o dia da oração respondida, e seremos tomados em um poder sobrenatural. Alguém que pode entender que Deus está te dizendo que chegou a hora de liberar um poder sobrenatural? Então, por favor, libere um grito de vitória ao Eterno mais alto que você puder. Diga poder. Diga a pessoa ao seu lado: este homem está falando de mim. Então o líder que é chamado, o líder quem Deus chama, não abusa, não cria abusos, mas consolida os necessitados. O poder que Deus nos dá é para mudar, é para mudança. Como é que Deus me deu poder e esse poder não mudou nem a mim mesmo? Então, quando eu começo a acreditar na minha própria força, eu perco o poder. Quando eu começo a acreditar nas circunstâncias, eu perco o poder. Quando eu começo a acreditar que eu posso, eu perco o poder. Mas tem uma coisa, Miqueias, que é mais perigoso que tudo isso. Quando eu começo a acreditar que eu posso alguma coisa e que eu sou o elogio dos outros. Quando eu começo a acreditar naquelas conversas: você é o cara, você é o cara, só se for o cara de pau. Não, olhe, está vendo essa turma toda que prega? Você não prega, você arrebenta. Quando você fala, recaramanaias, chega arrepio, servo, e você vai acreditando nessas besteiras. Isso é carnalidade. Porque, aprenda uma coisa: quanto mais elogio na sua direção, mais rotas abertas para a sua queda. O homem é provado pelos louvores que recebe. Quanto mais louvor você receber, a sua queda está sendo desenhada. Porque começaram a dizer a Lúcifer: olha, você é o cara, você pode mais, muito mais do que Deus. E não é que o besta do Lúcifer acreditou e acabou virando diabo? Então o destino de quem crê em elogios improcedentes é virar um diabinho particular. É estabelecer os diabinhos na sua alma. E ao invés de ter esse poder, virar uma confusão comunitária e uma confusão interior, dentro de você mesmo, uma desordem na sua alma. Perturbado, extremamente perturbado. Por quê? Porque eu acredito naquilo que falam de mim. Eu lembro que eu fui num congresso, eu preguei no congresso. Eu estava tão cansado, eu tinha
chegado de um fuso horário, não consegui dormir. Quando eu cheguei no local, já era de manhã, e disseram: agora é a hora de você pregar. Eu subi como um zumbi. Eu dizia: meu Deus, eu não consigo nem raciocinar de cansaço. E quando eu comecei a ministrar, eu preguei sobre Abigail, o coração de sabedoria. Eu preguei uma palavra que eu não lembro das frases, de nada que eu dizia. Quando eu terminei, me levaram para uma sala e disseram: pastor René, o senhor pode pregar à noite? Eu disse: querido, não posso, porque à noite eu tenho já um compromisso aqui mesmo no estado, não nessa cidade, mas eu não posso. Você sabe por quê? Porque ninguém prega aqui como o senhor. O senhor é o melhor pregador hoje do Brasil. Hoje o senhor é uma voz de destino para esta nação. Quando o senhor fala, a gente arrepia. Quando o senhor fala, e eles começaram a falar, e eu comecei a ficar peito de pombo. O sono passou. E quando meu peito estava bem inchado, Deus disse: desinche, porque você entrou na rota da queda. Todo elogio que você recebe não devolve para o Pai. Você usurpou de Deus o direito e você se torna ladrão da glória. E eu quero dizer que tudo que está acontecendo na sua vida não parte de você mesmo, vem do alto. Tudo que temos, tudo que recebemos vem do Pai, vem do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra alguma de mudança. Todo poder que vem do alto não é seu, é do alto, que Deus por misericórdia derrama sobre a sua vida. Então, por misericórdia, Deus vai derramar muito poder na sua vida, muita autoridade na sua vida. Você será cheio do poder de Deus. Sua família, sua casa vão viver o que nunca viveram em toda a história. Será que eu estou falando para mim mesmo? Se você crê nisso, então dá um grito de vitória ao Senhor. Diga: poder. Quando eu creio nos elogios, eu faço a rota da minha queda. Um líder cai quando ele começa a acreditar que ele é alguma coisa. Já sabe pregar, já sei falar, já sei escrever, já sei me comunicar, já sei fazer projeto, já sei. E aí a gente começa a pensar: eu já coloco raposa para entrar no arraial do inimigo, eu já consigo desbaratar um exército só com a queixada de jumento, eu consigo até matar um leão com a minha própria força, eu consigo piscar o olho e ganhar uma mulher do arraial ao lado. Então eu sou o cara, tem um poderzinho na minha vida. Eu acho que eu não preciso desse poder todo pelo qual meus pais me ensinaram, e que diz que é de Deus, e que diz que é do Senhor, e que diz que é da parte do Pai. Então eu vou abrir o meu coração para quem eu acho que eu devo abrir meu coração. E Deus disse: nunca conte para ninguém. Isso é uma coisa de família. Existem coisas da nossa casa que não tem que sair do nosso arraial, tem que ficar no arraial. E era um segredo da casa de Sansão, porque a casa dele era a casa de sacerdote. E ele vai para o arraial do inimigo, procura uma moça que não é do arraial, e aí ela começa a desvendar os segredos. Porque uma moça que não é do arraial de Deus, o que é que quer com o príncipe do Filho de Deus? Um dia desses, a Esther estava criando o cabelo, e o cabelo dela estava grande. Ela fez um pacto de não cortar o cabelo. A pastora Esther, a atual apóstola Esther. E aí ela disse que naquele pacto só ela e Arão sabia. Ninguém sabia. O cabelo estava crescendo, e chegou uma pessoa para ela e falou assim: bonitos seus cabelos. Ela disse: obrigado, pois eu serei como Dalila e cortarei o teu cabelo. Então Dalila é um principado que veio exatamente para cortar o pacto. Não era cortar o cabelo, era anular teu pacto. Eu vou anular o teu pacto de poder.
Eu vou quebrar o pacto de poder. Porque é tão verdade que não era a questão cabelo, que o cabelo cresceu de novo. O problema não era esse, era o pacto. Quando nós temos um pacto com Deus, ímpio não pode se intrometer no nosso pacto. Dá vontade de não repetir. Mas eu vou repetir. Quando nós temos um pacto com Deus, ímpio não pode se intrometer no nosso pacto. O pacto não é com o arraial dos filisteus. O pacto é com Deus eterno e com a casa sacerdotal do Todo-Poderoso. Diga amém. O poder não foi feito no arraial dos filisteus. O poder foi feito na casa sacerdotal. É um jovem recebendo poder. Hoje este lugar se torna como uma casa sacerdotal. E Deus vai liberar poder sobre a sua vida. Poder sobre a sua vida. Eu acho que você não está muito interessado, porque você está muito religioso. Eu quero saber quantos aqui querem receber poder da parte de Deus. Então dá um grito de vitória ao Senhor. Poder. Diga poder. Atrás de um voto. O Espírito Santo vem, mas será acompanhado com voto. A gente precisa aprender a fazer voto. O Mi já foi mais feliz quando fazia votos e pactos. Porque todo voto e todo pacto prospera a nossa alma. Amados, faço votos pela tua saúde e pela tua prosperidade, assim como a tua alma é próspera. A primeira missão do voto é prosperar a nossa alma, é nos ajustar por dentro. Quando você faz um voto com Deus, Deus entra na sua história de vida e Ele ajusta você. Tem muita gente que vai viver o melhor ano da sua vida. Quando eu li sobre milagres, sobre Ness, uma das coisas que fala sobre milagre, vou falar esse final de semana no Seminário de Família, é que um dos maiores milagres que fala Ness é ordenar por dentro, ou seja, ajuste emocional. Então, todo mundo precisa ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, e Deus vai trazer este ano equilíbrio emocional para todos nós. Esse será um dos poderosos milagres. Quem quer isso na sua vida? Diga amém e dá um grito de vitória ao Senhor, porque nós precisamos de muito ajuste emocional, senão a gente infarta, a gente morre. A gente não suporta a pressão do dia a dia. É difícil ser gente, principalmente quando é comprometido. E este homem, advertido, agindo como um inadvertido, entra no arraial porque acha que já pode. Diga a seu irmão: você tem poder, mas não pode tudo. Diga a outra pessoa: você tem poder, mas não pode fazer o que quer. Alguém crê nisso? Para que Deus vai lhe dar poder? Eu me senti cara. Quem sabe o novo Jackson. Eu quero um poder para tudo bobagem, coisa de alma, pequenez, são tantas coisas efêmeras. Eu quero dizer para você que vem tanto poder de Deus na sua vida, que aonde você tocar vai haver prosperidade. Enfermos vão ser curados, doentes vão receber liberação, pessoas que estão passando por problemas, quando você orar, um milagre vai se manifestar na vida delas. Só quem não crê, fique calado e sentado, mas quem crê, dá um grito de vitória ao Senhor. Diga poder.
Santo homologando em cada um de nós uma autoridade. Isso aqui é poder. Poder é uma autorização. Por exemplo, se você for na tesouraria da igreja e disser: o apóstolo René mandou que você, Anselmo, me desse 50 mil reais para tal finalidade. Ele vai dizer: o apóstolo René disse o quê? Está escrito. Está escrito. Cadê? O que legitima o seu pedido? Deixa eu ligar para o apóstolo René. Apóstolo René, fulano de tal está aqui e disse que o Senhor mandou liberar para tal finalidade 50 mil reais. É verdade. Eu não sei nem de quem você está falando. Porque tem pessoas que usam o nome, porque o nome tem poder. O poder não é seu, é a credibilidade que Deus lhe deu. Aí a pessoa vai dizer: não, não foi bem assim, e vai embora. Imagine você receber na sua casa uma correspondência da presidenta da República, Dilma Rousseff, que quer tomar café da manhã com você e que mandou a passagem, mandou um avião te buscar para te levar para tomar café. Quem ia aqui? Bando hipócrita. Porque não está nem acreditando que ela vai fazer isso. Mas quem ia? E sentava na mesa com Dilma Rousseff, ela dizia assim: eu tenho umas coisas para conversar com você, porque eu sei que você é um jovem que tem poder. Eu queria que você orasse por mim. Por isso que eu lhe trouxe aqui. Aí você vai dizer: ok, chamou a pessoa certa. Ricaramanaia. Não, eu chamei fulano de tal, não foi Ricaramanaia. Não, Ricaramanaia não é meu nome, é que eu começo a oração assim. Porque eu tenho poder. A gente às vezes é muito imbecil. Qualquer convitezinho secular nos mexe. Nos mexe. E a gente acha que isso aumentou o nosso currículo. Na verdade, socialmente, ficaremos até famosos. Mas isso não quer dizer que ratificou o seu poder. O Senhor disse que você tem dentro de você um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, o qual todo poder no céu, na terra e no inferno se submete ao nome de Jesus. Então você já tem o nome que você precisa. E quando você disser aos principados, potestades e demônios: eu vim em nome de Jesus, é liberado poder, é liberada autoridade. E tudo que é principado, potestade, demônios ou qualquer tipo de ostentação cai por terra no nome de Jesus. Dê um grito de poder na presença dele. Um dia os 12 discípulos estavam dormindo no Getsemane, os 12 dormiocos. É bom a gente saber que enquanto você 12 está dormindo, o inimigo está trabalhando. Enquanto 11 dormiam, o traidor estava trabalhando, levantando o exército. Quando deixamos de ser unidade, o traidor levanta o seu próprio exército. Os 12 estavam dormindo debaixo da oliveira que representa Jesus. Está dormindo, Jesus ia lá e dizia: ei, acorda, vocês não podem orar comigo? A voz do leão da tribo de Judá dizendo: ei, acorda, ei.
Olha, é mesmo que está vendo o quadro. Tudo dormindo. Vocês não podem vigiar um comigo. O tentador está chegando. Se aproxima. E vocês estão dormindo. Enquanto os 12 dormem, na sua missão, o inimigo trabalha. Levantando um exército contra os próprios 12 e contra o próprio Cristo. E aí chega o trabalhador. Enquanto os 12 dormem, chega o traidor, utilizando do poder que tinha. Porque quando nós desviamos do propósito, usamos o poder para o mal. Quando nós perdemos o foco da chamada, usamos o poder para nós. Quando nós confundimos a nossa vocação, homologamos para nós mesmos um poder pessoal. Eu posso, eu faço, eu realizo, porque eu tenho poder. E aí você vê que é uma visitação da síndrome de Lúcifer. Eu posso competir com a tua coroa e tomar a tua coroa. Eu posso fazer o que eu quero. Diga: poder não me dá direito de fazer o que eu quero. Eu vou voltar à história do Getsemane. Assistindo o Rei Leão, Simba, aquele sem vergonha, foi com Nara ou Lara, nem sei o nome mais, lá para o campo dos elefantes. Vocês lembram? E aí quando o pai soube, disse: mas lá é residência das hienas, vão matar Simba, vão matar. Era Simba? O leãozinho? Ok, Simba parece nome de macaco, não de leão. E aí ele voltou. Quando ele voltou, que as hienas deu uma prensa neles, o pai foi lá, lutou com as hienas, tal, e ele ficou todo orgulhoso. E aí o pai senta e olha para o horizonte com ele. Aquela cena, irmãos, é uma coisa que tem no céu. Um pai aconselhando um filho, e tem que ter na terra. Um pai aconselhando o filho e dizendo: meu filho, não vá para o vale das hienas. E aí ele: gostei de ver quando você lutou com as hienas, elas bateram em retirada, todas elas. E ele sério, na postura de rei. Aí ele disse: meu filho, você não deveria ter ido lá. Ele disse: o senhor é um rei, e o rei pode tudo. Ele disse: eu sou um rei, mas o rei não pode fazer tudo o que ele acha que deve fazer. Mas eu gostei de ver você lutando, porque você não tem medo. Ele disse: tenho medo. Hoje eu tive medo. Hoje você teve medo? Tive, de perder você. Quando nós temos autoridade e não abusamos dela, nós protegemos as pessoas que amamos, porque não queremos perdê-la. Deus vai te dar tanta autoridade e tanto poder, que você vai cuidar e não vai deixar que os nossos filhos entrem nos vales das hienas e sejam tragados pelas hienas. E você proteger, porque esse é o medo da proteção. E você não vai deixar que os seus filhos entrem em vales estranhos. Diga alguma coisa em nome de Jesus e dê um grito de vitória ao Senhor. Essa cena para mim, ela apagou o filme. Eu tive medo. E o rei não pode fazer tudo o que ele pensa que pode fazer. Ok, voltando lá para
a árvore, a oliveira. Eles estão dormindo e o inimigo trabalhando, porque enquanto os 12 dormem, o outro vai abusar do poder e vai vender a imagem do líder, vai vender a imagem da equipe, vai destruir a imagem do líder, vai destruir a imagem da equipe, e ainda diz com pacto de beijo: eu vou dizer quem é ele. E aí ele chega, e quando ele chega, chegam todos aqueles valentões, todos armados para pregar. Um homem desarmado, um homem de oração, um homem do altar, vem todos cheios de armas, covardes. E aí ele corre e vai à frente enquanto eles estão dormindo. E aí ele mesmo pergunta: o que vocês querem e a quem vocês buscam? Eles disseram: nós queremos Jesus. E ele disse: eu sou Jesus. E todos eles caíram por terra. Aí se levantaram, sacudiram a poeira, e Jesus disse novamente: o que vocês querem? A quem vocês buscam? Eles disseram: Jesus. Eu já disse: eu sou Jesus. E todos eles caíram por terra. Eu quero lhe dizer que esse Jesus está dentro de você, e todas as vezes que o inimigo se levantar contra a sua vida, você vai dizer: o nome que está acima de todo nome está dentro de mim, e todo principado, potestade, toda frota inimiga vai cair por terra em nome de Jesus. Por favor, dê um grito de poder. É só revelar o nome de Jesus. Se você for ungido, se você for crente mesmo, não tem autoridade nessa terra. Na hora de um confronto que você disser em nome de Jesus, que não se dobre. Porque a Bíblia diz que esse nome vai dobrar joelho no céu, vai dobrar joelho na terra, e vai dobrar joelho no inferno, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho que você não foi convencido não, porque se você crê nisso, fique em pé e dê um grito de poder mais alto que você puder. Diga: poder está no nome, poder está na autoridade. Quem me legitimou? Quem me autorizou? Em nome de quem eu estou indo? Poder. Um homem ungido não teme a nada. Um homem sem unção teme a todos. Porque a unção arranca o medo e a insegurança dos legitimamente vocacionados. Então qualquer síndrome de medo hoje sairá daqui em nome de Jesus. Não vai ficar em você. Hoje você vai ser possuído de poder. Poder, 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 poder. E nunca mais o pecado vai lhe dominar. Porque vós estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, e o pecado nunca mais terá domínio sobre vós. Dê um grito de vitória ao Senhor e dê um aplauso a Ele, porque tem poder homologado sobre a nossa vida. Lhes darei poder. Então o que esse jovem tem? Poder. Mas ele não tem direito de entrar no arraial do inimigo e se oferecer. Ele tem poder, mas ele não pode tocar nas coisas imundas. Ele tem poder, mas ele não pode revelar os segredos da casa do seu pai. Ele tem poder, mas ele não pode fazer o que ele quer, porque todo poder tem limite. Porque o poder na mão do imbecil é uma arma para matá-lo. Tem pessoas que vivem como um imbecil,
utilizando o próprio poder como arma para matar a sua própria unção, a sua própria chamada, o seu próprio ministério. Por isso que este ano é ano de milagre. Virão muitas restituições de vários níveis. Eu acho que você não se convenceu do que ouviu. Então, se você recebe, dá um grito mais alto que você puder na presença do Senhor. Diga poder mais alto. Te dou poder. Para que Deus vai me dar o poder? Para eu usar o poder para Ele, para o nome dEle, para a honra dEle e para a glória dEle. Tem gente querendo poder para seu próprio nome, para sua própria glória, para sua própria honra. Essas são as pessoas que se auto-chamam. Mas as pessoas a quem Deus chama têm prazer em devolver o poder, como Jesus disse: todo o poder, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, do alto eu recebo, vem da parte do meu Pai. Dê um aplauso ao Senhor. Você reconhece que não é seu, tem uma procedência, vem da parte do Pai. Será que alguém aqui pode dizer alguma coisa? Alguém aqui pode dar um grito de libertação? Alguém aqui pode dizer: é isso que eu vou ver na minha casa, é isso que eu vou ver na minha família, um poder sobrenatural? Diga bem. Famílias aqui representadas, que recepcionam hoje os jovens mais ungidos do Brasil e do Amazonas. Escute algo: vai acontecer tanto milagre na nossa família. Eu vou repetir: vai acontecer tanto milagre na nossa família, que a nossa casa vai ser uma atração da glória do Todo-Poderoso. Muita gente vai na nossa casa, e só entrar na nossa casa vai receber poder, autoridade, unção e vida de Deus no sobrenatural. Eu quero que você dê o grito mais alto que você puder na presença do Senhor. Poder é poder. Bem, esse jovem foi e entrou no arraial que não era dele, e por ter entrado nesse arraial, pronto, entrou na rota. Porque ao entrar no arraial, ele acreditou que já não era mais o poder pelo qual os seus pais tinham lhe ensinado, mas que a experiência tinha lhe dado. Agora eu vou andar no meu próprio poder. E aí, uma tesoura muda o destino. Fale isso para a pessoa ao seu lado: uma tesoura muda o destino. Diga isso a 3 pessoas: uma tesoura muda o destino. Diga: uma ferramenta muda o destino. E ela seduz ele nos braços, começa a beijar, acariciar, e pergunta: qual é o segredo? E ele dorme nos braços dela. Você sabe qual é o sonho do inimigo? É nos ninar. O diabo é louco para nos ninar e a gente dormir nos braços dele, só por um instante. E quando a gente acorda, está tudo perdido. Tem muita gente que o diabo ninou. Entrou em adultério. Não quero polarizar. Foi seduzido financeiramente, desviou o caráter, foi vendido, porque o diabo ninou um tempo. Ele achou uma forma de incorporar uma Dalila na direção de um ungido, muito ungido, cheio de poder, e ninou. E com a pequena ferramenta cortou o poder. Como é que uma pequena ferramenta pode tirar um poder? Porque mexeu no pacto. Todas as vezes que você deixar alguém mexer no seu pacto com Deus,
você perdeu o poder. O pacto fica inválido. Alguém mexeu. Mas vou lhe dizer algo. Eu sei que algumas pessoas estão indo embora porque precisam, porque ainda tem ônibus. Peço até desculpa. Mas se você souber como vai terminar isso aqui, me desculpe. Eu poderia até apostar no milagre que Deus pode fazer para você chegar em casa mais depressa que você pensa. Então não troque o poder por um coletivo, porque hoje não é um culto comum. Hoje é um culto histórico. Você vai dizer, porque você não sabe onde eu moro, apóstolo. Você também não sabe onde eu moro. Ah, mas o senhor tem carro. Mas eu também já morei longe e não tinha carro. E pegava vários ônibus para ir para a igreja. E nunca faltei um culto. Então eu tenho autoridade para falar. Então se você quer ter o que nunca teve, faça o que você está fazendo. Invista tempo na casa do Senhor, porque virá poder para quebrar paradigmas velhos e entrar paradigmas novos. E quando você estiver usufruindo, diga a todo mundo: foi Deus quem fez isso. Dê um aplauso ao Senhor. Foi Deus que me prosperou. Foi Deus que realizou esse milagre na minha vida. Diga: eu quero e eu recebo. Ok. Aí, uma dormida nos braços do inimigo, quando ele nos nina, toda a intenção do diabo é nos fazer dormir por um tempo, para quando a gente acordar, ele ter saqueado alguma coisa de nós. Marcos 3, 27. E roubar, somos saqueados. E ele faz uma casa com a nossa casa. Ele mobília uma casa com os nossos bens. Ele coloca pessoas na nossa casa, da nossa família. Ele faz um arsenal para ele. Ele cria uma cadeia só de roubos, porque nós fomos ninados. Chegamos a ser apacentados por ele e caímos nas garras dele. E quando acordamos, não tem mais jeito. E agora? E agora? Estamos sem poder. A palavra mais triste da Bíblia é: e o jovem, ao sair para lutar contra os inimigos, não sabia que o Espírito Santo não estava mais nele. Não tinha mais poder. E quando saiu, já saiu sem força. E Dalila mostrando na mão: você dormiu nos meus braços. Está aqui. Seu pacto está nas minhas mãos. Tem muita gente que a unção, a chamada, pacto com Deus, já está na mão de terceiros. Eu quero lhe dizer que hoje vai ter restituição. Hoje você vai viver o poder que você nunca viveu em toda a sua vida. Só quem deseja, diga alguma coisa e reaja no nível que você quer. Poder. E aí quando ele saiu, não tinha força, porque o Espírito Santo não era mais com ele. A nossa dormida nos braços da Dalila, nos braços do pecado, nos braços do inimigo, nos braços do adversário, dá direito a ele usar a ferramenta e nos tirar o poder, anulando o pacto. E agora? E agora que três coisas vão acontecer. Primeiro, ele vai ser atado.
e prenderam-no e foi atado. Segundo, lhe tiraram a visão, cegaram os olhos. Terceiro, lhe espancaram. Quando a gente descredibiliza o poder do Espírito, ficamos atados, sem visão e apanhando na mão do inimigo. Colocaram ele sobre uma coluna. Ele está lá exposto. E viramos zombaria. Zombavam dele, aí o poderoso que matou o exército, aí o poderoso que matou o leão, aí o poderoso que utilizou as raposas, aí o poderoso que nos ameaçava, aí o poderoso. E ele lá em duas colunas. Mas existe algo que se devolve poder: oração de arrependimento. Arrependimento é um prêmio divino para devolver poder. E hoje muita gente aqui vai ser devolvida o poder. Tem gente aqui que vai ficar escandalizada consigo mesmo, de tanto poder de Deus liberado na sua vida. De quem eu estou falando nesta noite aqui? Quem é que ousa receber esta palavra e liberar um grito de vitória sobre os céus do Amazonas? E ele orou: Deus de Israel, eu te peço perdão, me devolve a força, apenas para eu vingar o teu nome. Qualquer oração debaixo do arrependimento será ouvida. Então Sansão pediu para orar, pediu a Deus só para morrer. Me deu uma chance para eu morrer. Eu quero morrer, mas eu quero matar eles todos. Mas ele poderia dizer: Senhor, devolve minha visão, me tire desse mau presságio, desta vergonha, me arranca dessa humilhação, que eu nunca mais farei uma rota contrária, não me misturarei com... E esse arrependimento seria tão ouvido, porque tem gente que só ora para pedir a sua própria morte, e Deus ouve. Ele orou e disse: eu quero que o Senhor me dê força de volta. E a Bíblia diz: e o cabelo de Sansão voltou a crescer de imediato. E ele derrubou as duas colunas do templo, derrubou o templo, matou a todos e morreu. O nosso arrependimento não deve ser uma forma de homologar a nossa morte. O nosso arrependimento é uma reconstrução do nosso caminho. E hoje nós vamos orar para que o Espírito Santo seja devolvido, para que se cumpra a profecia do Salmo 52:8. Senhor, devolve a alegria da minha salvação e não retire de mim o Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo será devolvido para a tua vida. Não, vou repetir: hoje o Espírito Santo será devolvido para a sua vida. Mas apóstolo, eu sempre tive o Espírito Santo. Você não brinque com Deus, porque você sabe do que eu estou falando. Você está jogando com Deus há muito tempo. Você está se aguentando na igreja e no reino, na força do braço e não no poder do Espírito. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você não precisa estar brigando com a força da sua carne para vir para a igreja, para vir para o culto, para cuidar de célula, para cuidar de 12, para fazer o reino crescer. Você vai fazer isso no poder e na alegria do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que todos que estão no Espírito Santo terão a alegria do Espírito Santo. Então dá um grito de restituição na tua vida. Você sabe
que você hoje não tem pecado e debaixo de vergonha, porque Deus te blindou, mas você fez até esse caminho para isso, e Ele te protegeu. Você está aqui não é porque você é o herói, que você tem o sobrenatural de você mesmo. Você está aqui hoje pela misericórdia de Deus e pelo poder dele, que é suficiente para blindar a sua vida e o seu caráter, e fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus e um jovem cheio do poder de Deus. Diga amém e dê um grito de vitória ao Senhor. Quem somos nós? Nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, arrancado das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos sendo preparados. Diga a pessoa para o seu lado: não se tocou ainda não, é? Vamos, diz mesmo: não se tocou ainda não, é? Estamos sendo preparados. Estamos sendo preparados. E quanto mais você estiver aberto nesse preparo, mais poder virá sobre a sua vida. Não vai ter limite de poder sobre você para pisar sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano algum. Os que creem e recebem, dê um salto de alegria e um grito de vitória. Diga poder. Mas eu só sou restituído mediante arrependimento. Não pense você que vim para culto e fazer oração na coletividade. Ah, meu Deus, me perdoa pelo que eu fiz ontem. O senhor sabe que eu não queria fazer aquilo, mas eu fiz, né? Sou fraco. Deus não se impressiona com isso. E tudo é contabilizado. E chega o dia. Chega o dia chamado as taças da ira. Chega o dia chamado julgamento. O julgamento não precisa ser o último dia. É o dia que Deus decide te julgar. Ou Deus decide te abençoar. E hoje Deus está dizendo: eu estou te dando uma chance para te abençoar. E derramar sobre a vida, sobre sua vida, tanto poder, tanta autoridade, que as pessoas que convivem com você vão te respeitar. Não pelo que você é, mas pelo poder que você tem, que procede do Pai. Só os que querem e desejam, fiquem em pé e dê um grito de vitória mais alto que você puder. Esse é o grito de vitória mais alto que você pode dar. Diga poder. Diga poder. Diga poder. Diga eu quero este poder na minha vida. Então receba. Começa a explodir orando em línguas. Vai ficar olhando para mim. Levanta as duas mãos. E quando eu contar até 3, virá um poder sobre você, de restituição, ajuste de caráter. Você já arrumou a sua alma para saber que você vai ser a vida toda essa porcaria de gente, essa vidinha ruim, essa vidinha de quedinhas e quedonas, já está até elaborado, não é? Pois hoje Deus está dizendo, hoje é a decisão. Este é o ano do meu milagre, para instalar
meu livramento ou ser instalada a minha sentença? Porque eu quero que você viva o meu poder. Quando eu contar até 3, você vai explodir línguas. 1, 2, 3. Mais alto que você puder. À medida que você for orando, vai recebendo poder, 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 poder. Todos que estavam atados no arraial do Filisteu sejam livres. Os que estavam cegos, perderam a visão, sejam devolvidos da visão. Os que estavam desanimados, pedindo uma sentença de morte, porque traiu o pacto, em arrependimento, seja devolvido ao novo tempo. Poder, poder, poder. Ouça a sua voz orando, ouça a sua voz orando. Espírito da profecia, espírito de poder, espírito de autoridade, derrama agora sobre todos, derrama sobre os teus filhos poder e autoridade no sobrenatural do Senhor. Não pare, só se você não tiver mais motivo de buscar poder de Deus. Não pare, pode gritar na presença do Senhor. Fala mais alto que você puder. Eu não ouço a sua voz orando. Isso é intimidação do diabo. Levante a sua voz. Se você estava sendo minado pelo diabo para uma ferramenta cortar o seu poder, anular o pacto, levante a voz agora com autoridade. Poder, poder. Orocoxarababarana sorodocona manaxê. Derecaiabana sorodocona sorodocona manaxarabababababababa. Eu não ouço, eu não ouço, eu não ouço, eu não ouço. Eu vou gritar, receba poder. E alguns aqui vão sentir o poder de Deus entrando como se fosse um raio na sua vida. 1, 2, 3, receba poder. Oh, xarabababarana sorodocona manaxê. Pode gritar sim, pode orar alto sim. Recebe, 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 recebe. Eu vejo muita gente recebendo da parte de Deus uma novidade. Eu vejo muita gente recebendo uma unção nova, uma unção fresca da parte de Deus. Poder! Recebe poder.